O cristão e o hipócrita descoberto. Parte 15, dia 12 de junho de 2025. Eles também podem consentir com aliança por um senso real de seu pecado e miséria. É uma convicção de sua necessidade de um mediador, como em Êxodo 20:19. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Ali estava a montanha em chamas, para um tribunal, a voz de uma trombeta convocando os criminosos. Terríveis trovões, para pronunciar a sentença de morte contra eles. Isso os encheu de horror e medo da morte, e mostrou-lhes a necessidade de um mediador. Mas há três coisas em que o cristão em espírito vai além do cristão na letra. Neste ponto, 1. Ele se envolve livre e sinceramente com o Senhor em toda a sua aliança. O hipócrita é apenas arrastado e forçado a isso quando o assunto é seriamente considerado. Eles não são um povo disposto. Salmos 78, 34, 36 e 37. Quando ele os matou, então eles o buscaram, e eles voltaram e perguntaram cedo a Deus. Contudo, eles o lisonjearam com a boca e mentiram para ele com a língua. Não veio com ele, nem foram firmes em sua aliança. Não duvido, mas um hipócrita pode ser muito sincero em seu consentimento para receber os confortos da aliança. Mateus 13, 20 e 21. Mas aquele que recebeu a semente em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo com alegria a recebe. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas dura pouco. Mas se ele considerar os deveres da aliança, aí ele se apega. E não pode vir de outro modo para toda aliança, a não ser como ele é arrastado. Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem de fato pode ser. Quando o Espírito entra no coração de uma pessoa, ele se apodera dele de tal forma que a pessoa é vencida pela graça em boa vontade. Assim é dito, Jeremias 31:3. Sim, eu te amei com amor eterno, portanto, com benignidade te traí. Então a pessoa derrama seu coração como água. Salmo 62:8. Derrama seu coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. O terror pode começar o trabalho, mas o amor o coroa. Oséias 2:14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei ao deserto e falarei confortavelmente com ela. 2. Enquanto o coração da pessoa consente com a aliança com o Senhor, está divorciado do pecado. Mas o hipócrita consente com a aliança com o coração colado às suas concupiscências. Salmo 45:10. Ouve, ó filha, e considera, inclina o teu ouvido, esquece também o teu próprio povo e a casa de teu pai. É um segundo casamento mal feito, onde não há morte nem divórcio do primeiro marido. E esta é a causa da apostasia. Homens e mulheres voltando às suas concupiscências, porque eles nunca se separaram livremente deles, o que torna um homem e uma mulher e suas concupiscências. Uma é a ganância que o coração toma deles. O coração se apega a eles. Jeremias 8:5. Porque então o povo de Jerusalém deslizou para trás por um perpétuo retrocesso. Eles mantêm enganos firmes. Eles se recusam a voltar, mas o vínculo é desfeito pela graça divina, e seu gosto se transforma em ódio. Embora o pecado se apegue a eles, eles não se apegam a ele. Romanos 7, 21 e 22. Acho então uma lei que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Caramba!
Nesse caso, não é apenas colocado para fora da vida, mas para fora do coração. 3. Na aliança com Deus, a pessoa se resigna absolutamente ao Senhor. O hipócrita nunca, sem reservas. A alma sincera se entrega absolutamente ao jugo de seus mandamentos. Salmo 119, 128. Portanto, considero todos os teus mandamentos a respeito de todas as coisas retos e odeio todo caminho falso. Mas há alguém que o dever ou coração do hipócrita não consegue digerir, como em Marcos 10, 21. B. A alma se entrega à vontade providencial de Deus. Lucas 14, 26. Ele se contenta em carregar sua cruz, mas bem como em usar sua coroa. Mas sempre há algo na cruz ao qual o hipócrita não pode se submeter. C. E por último, uma pessoa pode estar no exercício de deveres religiosos, pode ser muito ampliada e afetada, e ainda assim apenas um cristão na carta. Hebreus 6,4. Muitos experimentam os benefícios do Evangelho que nunca os digerem. Esse gosto, surgindo apenas das operações comuns do Espírito Santo em um coração não renovado. Uma pessoa pode, de uma vez, obter outro coração, que nunca recebe um novo coração. Assim foi com Saul. 1 Samuel 10:9. Quanto a isso, eu observaria. 1. Em geral, que um hipócrita pode ter um grande aumento nos deveres e ser muito afetado neles. Que possa haver uma grande agitação e movimento entre as afeições, enquanto o coração de pedra ainda permanece. É claro, no caso dos ouvintes, do terreno pedregoso, Mateus 13:20, e os muitos exemplos de alegrias e tristezas levantadas em corações não renovados pela palavra. Muitos atribuem muito peso a isso, que nem sempre são iguais em deveres. Às vezes são amarrados, às vezes aumentados, às vezes eles se dirigem pesadamente neles. Às vezes eles têm muito conforto e prazer neles. Mas não engolem isso como uma evidência da graça de Deus sem exame. Para entender isso, considere que há uma ampliação no exercício de um dom, bem como no exercício de uma graça, e um pode ser confundido com o outro. 2 Coríntios 2, 13 e 15. Assim também Deus ampliou e restringiu o rei Saul em dons, e como os dons de outros, bem exercitados em coisas santas, podem deleitar grandemente um homem, como em Ezequiel 33, 32. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.